Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, procurando nos harmonizar, para que nós possamos aproveitar a tarde de estudo que aqui viemos aprender. Que Deus consiga nos auxiliar, como sempre faz, nos dando a oportunidade que aqui está nos dando, ainda encarnados, de aprendermos um pouco mais dessa doutrina que nos ajuda a pautar nossas vidas, nossas ações, nossas atitudes, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus e segundo as leis de Deus. Todos nós estamos empenhados, nos esforçando e aprendendo para que possamos atuar no mundo como seres de bem. Que esses bons amigos espirituais que nos assistem possam nos auxiliar e que nós sejamos insistentes em toda oportunidade que nos surgir, fazer o melhor. Possamos nessa tarde ouvir a nossa irmã Sueli, que vai passar para nós um pouco mais de ensinamento da doutrina dos Espíritos. Graças vos damos que assim seja. Então vamos lá, minha gente, aprender mais. Bom, né? Uma boa tarde a todos, vamos aproveitar. Enquanto a gente estiver tendo chance de aprender, agora a preocupação com isso também tem que ser grande, porque ser cabide de conhecimento só também não resolve, né? Aí a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente tem que pensar muito em tudo que a gente recebe, em tudo que a gente tem, né? Porque às vezes a gente acha no domingo, quando passou aquela reportagem do Fantástico, eu não sei se vocês viram o Fantástico domingo, aquele pai que tem que andar na geleira para levar os filhos para a escola. Aquele outrozinho que botou uma corda, né? Ele mesmo que amarrou para ele passar para o outro lado para ele pescar, para ele poder alimentar os filhos. Aí quando terminou aquela reportagem, eu falei assim, nossa, nós vivemos num paraíso, com todas as bênçãos que existem, né? Então a gente vendo, a gente não tem ideia de como as pessoas em determinados pontos da Terra sofrem, tem privações de tudo, e eles são felizes, porque a vida deles é assim, né? As crianças felizes quando chegaram à escola. Olha, realmente quando a gente vê essas coisas, a gente se envergonha quando a gente começa a reclamar de alguma coisa, né? Porque nós não temos que reclamar de nada, a gente tem tudo de que precisa, né? Até mesmo sobre a morte a gente não pode reclamar, porque a morte, que é o nosso assunto de hoje, perda de entes queridos, morte, é uma consequência da vida. Nada acontece por acaso, né? Eu estava fazendo esse esqueminha aqui, aí na hora que eu estava fazendo, eu ainda falei assim, poxa vida, eu lembro que eu vi um filme que, tirando um filme grandão, não sei o que lá, do Milagre, que também ele tinha vida eterna, não estou me lembrando o nome do filme. Um outro filme muito interessante passou, e eu não vi todo, vi um pouquinho assim, estava terminando já, não vi o início, não sei como é que ele era. Aí essa semana, no finzinho dessa semana, foi domingo, sábado ou domingo, eu liguei a televisão, não sei em qual canal lá, estava passando o filme, também já estava no meio, mas aí eu fiquei atenta, porque eu falei, eu queria tanto saber, lembrar, rever aquele filme, que ele também fala sobre essa questão. Vivendo Eternamente, o nome dele. Uma família que morava num bosque, e eles beberam uma água, estavam cansados, estavam andando, então tinha uma água, uma nascente, no pé de um carvalho, bem grandão. E eles pararam ali e beberam água. O gatinho não bebeu. O único que não estava junto lá, que não bebeu água, foi o gatinho. E eles foram reparando, depois, no decorrer dos dias e tudo, que eles não adoeciam, eles não sentiam nada, eles não estavam se modificando no decorrer do tempo. O gato estava ficando velho e eles não. O gatinho envelhecia, sentia algumas coisas e eles não. Depois um deles sofreu um acidente muito grande, que era para ter morrido, e não teve um arranhão, não teve nada. E eles chegaram à conclusão que alguma coisa fez que eles
não se modificassem, que eles não envelhecessem. Aí lembraram que a única coisa diferente que aconteceu na vida deles, e eles tiveram esse referencial por causa do gato, que o único que não bebeu a água da nascente do carvalho foi o gato. E era o único que estava demonstrando o envelhecimento, e eles não. Então, eles não morriam. Eles já tinham para mais de 1000 anos. E aí isso estava até aí a namorada de um deles, ele gostou de uma mocinha, e ele era milenar, né? Aí ele acaba contando isso para ela, que gostaria de levá-la até o carvalho, para ela beber aquela água, porque eles não contaram aquilo para ninguém, mesmo porque o dono, o chefe da família, o pai dos rapazes e tudo, ele depois conversa com a mocinha e fala que não se tem que ter medo da morte, tem que se ter medo de não viver a vida e não ter medo da morte. E ele explica para ela que ela era livre para escolher beber ou não a água do carvalho para ficar com o filho dele, né, para sempre. Mas que ela tinha que pensar muitas coisas, que a morte é uma consequência da vida, que tudo morre. Né? Tudo morre no sentido de se transformar. Se não houver a morte, não há vida. Então elas estão entrelaçadas. Se uma semente não morrer, a árvore não germina. Se o sêmen não morrer, o corpo não se forma para que o espírito possa reencarnar. Então na vida toda a gente vai vendo que as transformações são necessárias, e o que parece morte é transformação, não é uma morte. É uma modificação, é uma transformação. Não há destruição. Não há destruição. Inclusive o professor Stephen Hawking, ele voltou atrás nos estudos dele, e ele ficou até muito satisfeito de ter errado, porque ele achou que isso é muito mais lógico. Até o que cai no buraco negro, do qual nem a luz escapa, quando é devolvido ao universo, não perde a identidade. Ele achava que perdia, mas nos estudos que ele foi fazendo e que outros físicos fizeram, ele pôde constatar que não perde a identidade. Não se identifica mais aos olhos da pessoa, mas guarda uma identificação do que era antes. Então a gente percebe que realmente nada pode ser destruído, né? Então, claro que nós, na condição de seres feitos à imagem e semelhança de Deus, não vamos ser destruídos, né? Não vamos ser, nós vamos ser transformados. Como diz Victor Hugo, morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. Pena que a humanidade não pensa assim, né? Nós temos pavor da morte. E esse filme, o que esse senhor quis passar para a mocinha foi exatamente isso. Que a morte não é um castigo, pelo contrário, a vida eterna seria um castigo. Porque eles viam todas as pessoas que eles se afeiçoavam morrerem. E eles permaneciam para sempre. Né? Isso é muito pior, né? Então, realmente, ela atende a essa fala dele numa reflexão grande. Aí aparece ela na beira do carvalho, assim, sentada em volta da fonte, e a gente fica na dúvida se ela bebeu ou não. Mas aí logo no final do filme a gente vê que ela não bebeu, porque quando ele volta, como ele prometeu que ela bebesse água, que quando ele pudesse ele voltava para buscá-la, ele só encontra a lápide dela. Ela envelheceu normalmente, ela se casou, ela teve filhos e tudo, e realmente ela optou pela vida. Então a morte, ela é uma consequência, é uma renovação. Né? Imaginemos nós, com todos os nossos problemas, as nossas imoralidades, os nossos erros, vivemos para sempre com esses preconceitos todos que a gente tem. Né? E viver não significa que nós vamos nos livrar deles. Porque o tempo de vida que a gente tem não é relevante, não é importante. O que importa é o que nós fazemos, são os progressos que nós realizamos desse tempo de vida que temos.
Então, viver 100, 200, 300, 400 anos não é relevante. É relevante a vontade que a gente tem de acertar, de consertar os próprios erros no tempo que nos é dado a viver. E nós não temos uma vida só no plano material, nós reencarnamos muitas vezes até que a gente aprenda. Os povos primitivos aceitavam a morte com muita naturalidade. Os índios aceitam a morte com muita naturalidade, porque eles são da terra, eles são intuitivos, eles sabem que a morte não é o fim, eles sabem que aqueles anciãos, quando eles morrem, eles continuam na tribo e intuindo aqueles jovens que ali estão. Então eles sabem da presença do espírito na vida da tribo, eles não temem a morte, né? Os antigos também não temiam, mas infelizmente as religiões que deveriam dar à morte um caráter, não digo romântico, mas um caráter mais claro, mais natural, fazem dela também um terror, né? Fazem da morte um terror. E a própria igreja, com aquelas ideias que hoje não tem mais, de inferno, né, de purgatório, o limbo, a que não escapavam nem mesmo as crianças que morriam sem batismo, né? Como se o batismo, que é uma água ali, fosse, né, livrar a pessoa de um pecado que nem dela era, que é para lavar do pecado original. Que pecado original é esse? Né? O pecado seria de Adão e Eva, mas então eu vou sofrer o pecado que alguém fez? Claro que não. Né? Então a gente sabe que com o decorrer do tempo, isso tudo mudou. Hoje já não se tem mais essa ideia, mas infelizmente a ideia de solidão, de escuridão, isso permaneceu. Não é? Isso permaneceu no ser. E há realmente um preconceito muito grande, há um terror, né, sobre a morte. O próprio Jesus não foi aceito, né, e um dos argumentos que eles usavam era o mestre ficar lidando, ressuscitando, mexendo com o morto, né, porque eles eram pessoas que aqueles que lidavam com os mortos eram impuros, né, eram considerados impuros. Ainda uma casta da Índia, aqueles que lidam com os corpos, que queimam os corpos, que cuidam depois do recolhimento das cinzas, eles são impuros, não se põe a mão neles, senão as pessoas se contaminam. Né? Ainda existe essa ideia, né, da morte como algo impuro. O próprio palácio de Herodes foi construído em cima de terra de cemitério, quer dizer, eles tinham pavor daquilo, né? E realmente as pessoas se afastavam disso tudo. Então, como que eles podiam acreditar nesse Messias, né? Que vinha da Galiléia dos gentios, onde esse palácio, que era o rei, né, era construído em cima de terra de cemitério, que botava a mão nos mortos, que ressuscitava, que mexeu em Lázaro já se decompondo. Eles não podiam nem aceitar, até porque Messias significa ungido. Né, em hebraico significa ungido. Então aquele que é ungido, aquele que é purificado, como ele poderia se contaminar com os mortos? Então realmente a morte pegou um caráter ruim e até hoje ela é tida como solidão, escuridão eterna e causa pavor nas pessoas, né? Ainda em nossos dias o respeito aos mortos está envolvido numa forma velada, bem velada, não é nem respeito, é mais medo, né, que se tem. Porque para muitos a morte transforma o homem em cadáver, risca-o do número dos vivos, tira-lhe todas as possibilidades de ação e, portanto, de significação no meio humano. Então fala-se de um morto no tempo passado, né, e enquanto eles continuam vivendo, não como nós numa matéria, mas continuam a existir. Aí se dizia, o morto está morto, dizem os materialistas. E o populacho ignorante confirma, nem sabe o que é isso. Ah, não, morreu, acabou.
né? E sabe intuitivamente que não. Porque quantas vezes já reencarnou? Quantas vezes já adentrou no mundo dos espíritos e saiu dele para reencarnar? Então, intuitivamente sabe que não. Mas o mais importante, interessante é isso aqui, ó. O Papa Paulo VI declarou uma vez, e a imprensa mundial divulgou isso, e todo mundo ficou sabendo, e foi na época uma queda assim grande na igreja. Ele declarou isso aqui, ó: existe uma vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Como que pode um chefe de igreja, que seria o grande responsável, porque essa é a maior dor, não tem outra, né? Tem outras dores, mas as pessoas têm pavor da morte, e é um momento terrível, realmente, que a gente passa aqui no mundo, né? Entregar a uma sepultura o corpo de alguém que nos é tão querido, né? Por mais que a gente saiba que a vida continua, que o espírito ali não está, mas é um momento horrível. É um momento de dor intensa. Segundo os espíritos, é a causa mais legítima de dor. Então, se não houver, no momento desse, aquela religião que a gente abraça, argumentos que possam nos consolar, que possam nos dar um conforto nesse momento, quem que vai fazer isso? Né? Então, isso foi horrível ele ter dito, né? Que existe uma vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Bom, se não se sabe, como é que se conforta alguém? Se a gente não sabe como é que é, né? Aí acontecem textos desse tipo aqui, belíssimo. Parem os relógios, cortem o telefone, impeçam o cão de latir com um osso suculento, silenciem os pianos e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos os aviões, escrevendo no céu a mensagem: ele está morto. Ponham laços nos pescoços brancos das pombas. Usem os policiais luvas pretas de algodão. Ele era meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Minha semana de trabalho e meu domingo. Meu meio-dia, minha meia-noite. Minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno. Enganei-me. As estrelas são indesejadas agora. Dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram o bosque, pois nada agora pode servir. Então, aquele que realmente não tem um conforto, ele se agarra em quê? Em nada. Tudo acaba. Nada mais pode servir. Isso é um poema de Alden. Alden foi um escritor inglês famoso, muito importante. Já se foi há muito tempo. Ele foi naturalizado americano. E ele, segundo a crítica, esse poema foi encontrado depois da morte dele, junto com outras obras importantes. E segundo a crítica, ele escreveu esse poema porque quase toda a obra de Alden, por trás, dava um pouco do colorido da sua homossexualidade. Alden era homossexual não assumido, mas a obra dele, ela tem um quê e mostra em alguns pontos. E esse aqui foi um poema que ele escreveu para um grande amor da vida dele. E só foi, como ele ficou para ele, que era algo muito íntimo, só foi encontrado depois da morte dele. Esse poema aparece no filme 4 Casamentos e um Funeral. No finalzinho, ele lê, ele fala, né, diante do caixão, ele fala esse poema de Alden. E já apareceu em outras coisas, e muitas obras de Alden apareceram nos filmes. Realmente ele foi, assim, muito, muito envolvente, né, na sua escrita. E esse poema é fortíssimo. Ele tem vários nomes, alguns dizem que é Blue Funeral, porque é um funeral azul.
coisa assim. Mas são pessoas que se agarram a um texto assim, aquelas pessoas que acham realmente que a morte termina, que termina com tudo, acaba com tudo, nada mais vai importar na vida, né? A não ser a pessoa. Nessa semana agora, a gente está envolvida com essa questão de vida ou morte por causa da celebração da Semana Santa, por conta da Igreja Católica. E ali a gente vê a vida e a morte se entrelaçando e a vitória da vida sobre a morte, né? Com a ressurreição do Mestre, que para a igreja é ressurreição, para nós não é nem reencarnação, porque não houve isso, para nós também é a ressurreição. Mas não da maneira que eles entendem, é a ressurreição da vida verdadeira, do corpo celestial do Cristo. Então não é por isso que ressurreição não é o mesmo que reencarnação, é diferente. Nem na conotação espírita não é a mesma coisa. Ressurreição é ressurgir. Jesus ressurgiu dos mortos. Então ele se libertou do corpo físico e ele depois aparece com o corpo celestial, com o corpo com que ele se mantém, que é o perispírito. É o perispírito, é o corpo perispirítico. Só que com Jesus era translúcido, né? Jesus tinha um potencial enorme. A terceira revelação de Deus aos homens, o Espiritismo, traçou luzes sobre esse assunto. E foi endossado pelas pesquisas científicas que a igreja em vão tentou impedir em muitos pontos, né? Ressurgiu assim no seio das próprias ciências a concepção do homem como espírito e o conceito da morte como simples descondicionamento do ser, envolvido e condicionado na forma humana carnal, que a gente acha que só tem isso, né? E para muitos só tem isso, vai morrer e vai acabar, que é de origem animal. Então restabelece-se também a ideia cristã da morte como libertação, que reintegra o morto à sua dignidade humana, vivo e ativo. Não é? Porque nós pertencemos à raça humana, mas somos espíritos encarnados. Então nós podemos dizer, uma humanidade encarnada e uma desencarnada. Aquela que está atuando na matéria através de uma matéria física e aquela que já deixou aqui o corpo físico e está na dimensão dos espíritos, fazendo todo o seu processo de evolução. É importante que a gente, durante a nossa vida, se eduque para a morte. Não é ficar pensando na morte o tempo todo, que quem quer isso? Ninguém quer isso. Mas educar-se para a morte não é pensar na morte, é pensar na vida. É pensar em como nós estamos vivendo, por que nós estamos aqui, de onde a gente veio, se preocupar com isso. Então, educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para conquistar o céu ou para morrer bem. Como é que se morre bem? Eu não sei, né? É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste em viver, mas também em existir e em transcender. Então a nossa vida jamais poderia se resumir a essa vida que a gente tem na Terra, a esses poucos anos que nós passamos aí num corpo físico. Na verdade, nós já falamos sobre isso, quem morre é o corpo e a personalidade também. Morre a personalidade. Essa não volta a viver. Quem sai desse corpo, deixando esse corpo e a personalidade aqui, é a alma, que é uma individualidade, que não carrega nome, não tem personalidade. A personalidade foi importante para que essa individualidade pudesse trabalhar o seu aperfeiçoamento e a sua evolução. A educação para a morte é, portanto, a preparação do homem durante a sua existência para a libertação do seu condicionamento físico,
do seu condicionamento humano, do corpo físico. Libertando-se desse condicionamento, o homem se reintegra na sua natureza espiritual, tornando-se espírito na plenitude de sua essência divina, ainda quando está no corpo. Então não há que se temer essa viagem, essa passagem, é um retorno à vida de verdade. É claro que nós vamos ficar saudosos, chorosos, mesmo quem vai, não é só quem fica. A dor da separação, ela está presente não só em quem fica, quanto também em quem vai. Só que é temporária. A vantagem do espírito é essa, é que rapidamente, se ele se equilibrar, ele pode nos visitar e a gente fica aí agarrado àquela ideia de que a morte pode ser o fim, né? Que tudo acaba, que não tem mais razão para viver, né? Então que nada mais pode servir, como Alden falou. E aí a gente se torna mais refratário à identificação das visitas que esses afetos nos fazem. O Espiritismo ensina algumas coisas que a gente precisa aprender. Que a vida e a morte, como nós conhecemos, constituem os limites da existência na Terra. Tudo morre, tudo se transforma nessa Terra. Tudo tem um ciclo, vai nascer, vai crescer, vai se desenvolver e depois vai morrer. Mas vai se transformar, né? Nascer, viver, morrer e renascer ainda é a lei de tudo nesse universo. Ensina que o nascimento e morte são fenômenos biológicos interpenetrados. O tempo todo, nossas células se renovam, nós sofremos fenômenos de morte constante, diariamente. Diariamente, através da renovação celular que nós temos, e ensaiamos para a morte quando dormimos, que a gente sai do corpo e vamos ficar no mesmo estado que vamos estar quando o espírito deixar o corpo. A diferença é que o espírito ligado ao corpo, ele é limitado. Então, qualquer coisinha que acontece no corpo, ele vem. Por isso que a gente fala que ninguém morre dormindo. Não tem essa possibilidade. Qualquer dano ao corpo, qualquer ideia, qualquer aproximação, qualquer ameaça, o espírito está no corpo. É que às vezes é tão perto, é tão junto que quase que parece que a pessoa, né, quem vê que morreu dormindo, quem assiste, né? Quem assiste alguém que está numa situação dessa, fala assim, não, morreu dormindo. Não morreu dormindo. Ele acordou, só que não deu para as pessoas perceberem, porque o corpo chama a alma, né? Tudo que está acontecendo. O Espiritismo ensina que a vida é o caminho da morte, mas que a morte não é o fim da existência humana. Não termina. Imagina, a gente fica imaginando esse universo perfeito, Deus soberanamente justo e bom. Aí a gente fica imaginando, mas para que botou a gente nesse mundo, para tudo acabar depois? Ainda deu uma vida aí de sofrimento para muita gente. Uma vida de sacrifício, sofrimento, para depois morrer e acabar tudo? Que Deus é esse? Que Deus seria esse se fizesse isso, né? Perfeito com toda a criação, com toda a construção do universo. E vai errar justamente na gente que foi feita a imagem e semelhança dele? Claro que não, então lógico que não. Isso é algo que a gente tem que ter convicção. Que o espírito se renova moralmente e se prepara com vistas a novas encarnações na linha da evolução ôntica da humanidade. Então a morte ela é necessária para a evolução da alma e as reencarnações também. Que a vida só tem sentido quando serve de preparação para vidas melhores. Então é isso com que a gente tem que se preocupar, com a vida que a gente está levando. Ela só tem sentido para a gente quando ela nos prepara para a vida melhor, para vidas melhores no futuro, né? Para reencarnações mais produtivas, que nos dê mais condições de aperfeiçoamento. Por isso que a gente tem que saber viver. Então não é se preocupar se vai ter vida longa, isso não é relevante. É se preocupar como nós vamos viver com o tempo que nos é dado.
que a morte marca o limite da tarefa que nos foi confiada e nos transfere para o plano de avaliação de nós mesmos e do que fizemos. Às vezes as pessoas falam, não, mas não é possível. Ele não terminou a tarefa dele, como é que pode sair assim? Como é que Deus pode permitir? Bem, não terminou aos nossos olhos, mas ele terminou sim. Ele cumpriu a parte dele. Aquilo a que ele veio, ele saiu daqui pronto. Se ele aproveitou o tempo, é um problema dele, mas o tempo que foi dado foi para isso. Né? Ainda que um trabalho ou outro que a gente, ao nosso julgamento, fica sem acabar, sem terminar, é providencial, é para que outras almas peguem dali, porque tudo é uma engrenagem perfeita. Ninguém trabalha sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém morre sozinho. Não é assim, é uma engrenagem, somos parte de uma família universal. Então, aquilo que nós não conseguimos concluir por obra da providência, outro vai concluir por e com ajuda nossa, da própria inspiração. Quando o Rodive estava fazendo experimentos com o Videocon, o Spiricon, ele desencarnou. Antes dele terminar aquela parafernália toda, ele desencarnou. E ele então intuiu os outros engenheiros que trabalhavam com ele a terminar. E quem foi que inaugurou? Ele. Ele que inaugurou aquela máquina que ele começou a fazer. Que depois os engenheiros aqui na Terra terminaram sob a inspiração dele. E ele então se comunica com os seus amigos aqui na Terra através da máquina dele. Maravilhoso isso. Então a gente vê que não há morte, há só uma mudança de estado. Que preparando-se para a vida, educa-se para a morte, preparando os homens para a passagem natural do mundo material para o mundo espiritual. O espiritismo arranca da mente humana a visão errônea da morte como escuridão, como solidão, como terror. Não existe isso, né? Substituindo pela visão da luz dos planos superiores, do qual a verdadeira vida flui para a Terra. A Terra é uma cópia da vida que a gente tem fora daqui. Né? É uma cópia grosseira, é uma cópia muito... Ela é feita de matéria muito bruta, porque nós somos matéria enquanto estamos aqui. Mas a partir do momento que a gente sai daqui, esse plano material fica para trás, com todas as suas inferioridades. E a alma que evoluiu, que se aperfeiçoou, que cuidou bem do seu tempo enquanto estava aqui, essa parte para vidas melhores, que esse é o grande objetivo. Então enganam-se aqueles que pensam que os mortos estão mortos, não estão mesmo. Eles estão mais vivos do que nós, sem o limite do corpo, podendo viajar com muito mais facilidade, né? Que eles viajam pelo pensamento. E o pensamento é o que há de mais veloz no universo. Né? Pelo pensamento a gente percorre o universo inteiro, numa fração, né? Porque é o que há de mais veloz. Eles estão mais vivos, atuando, criaturas mais definidas do que nós, e podem ver-nos, visitar-nos e comunicar-se conosco com a maior facilidade, com a maior naturalidade. É a nossa inferioridade que impede isso. É o nosso desespero, é a nossa revolta que impede isso. E o que mais faz os nossos afetos sofrerem é essa revolta que a gente fica aqui, né? Revolta contra Deus, porque tirou aquela pessoa amada da nossa vida, né? Os homens são espíritos e os espíritos nada mais são do que homens libertos da matéria. Para isso que a gente está aqui para aprender. Não há morte, o que existe é renovação em todos os sentidos. Só há vida, onde quer que a gente pouse os nossos olhos, só há vida. Não é? A gente não vê nada estagnado, só vê vida acontecendo e transformações ocorrendo para que a vida aconteça. Se o nascimento não é o princípio da vida, e nós sabemos que não é, é bem verdade que a morte não é o fim. Eu não sei se eu trouxe um texto interessante, eu não sei se chegou, se eu trouxe muito interessante, tem.
essa questão se a vida não é o princípio, né? A morte não é o fim. Esse texto aqui é um texto interessante de duas crianças gêmeas no ventre materno. Elas falam assim: no ventre de uma mulher grávida estavam 2 bebês. O primeiro pergunta o outro assim: você acredita na vida após o nascimento? Mesma coisa que a gente fala, você acredita na vida após a morte? Né? É a realidade deles. A realidade deles no momento é estar lá, naquela casinha, naquele quartinho primeiro, né? Todo confortável, né? Você acredita na vida após o nascimento? O outro diz, certamente, algo tem de haver após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Bobagem, não há vida após o nascimento. Como verdadeiramente seria essa vida? Como pode ser essa vida após o nascimento? Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Estamos com nossos próprios pés e comeremos com a boca. Isso é um absurdo. Caminhar é impossível. E comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Eu digo somente uma coisa: a vida após o nascimento está excluída. O cordão umbilical é muito curto. Na verdade, certamente há algo, o outro fala, né? Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá depois do nascimento, para contar como é que é. O parto apenas encerra a vida. E, afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada da escuridão. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe? Você acredita na mamãe? E onde ela supostamente está? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela, tudo isso não existiria. Ah, eu não acredito. Eu nunca vi nenhuma mamãe. Por isso é claro que não existe nenhuma. Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, você pode ouvi-la cantando. Ou sente quando ela afaga nosso mundo. Saiba, eu penso que só então a vida real nos espera. E agora, apenas estamos nos preparando para ela. Quer dizer, é a mesma sensação de quem está aqui e de quem já está do lado de fora para retornar. Então, a gente não acredita no que a gente não vê e não acha que é possível algo além daquilo que os nossos olhos alcançam, né? Se o nascimento, então, não é o princípio da vida, é bem verdade que a morte não é o fim. Na 934, os espíritos dizem: a perda de entes queridos é uma prova ou expiação, é lei para todos. Deus não inventou a morte para torturar seus filhos. Porque tem hora que a gente fica imaginando, gente, para que isso? Que visão terrível, né? Que causa tanto terror que tem gente que não consegue ver uma pessoa dentro de uma urna, não consegue ver, não quer ver. E aquilo causa um terror e pesadelos nas pessoas, né? Então a gente imagina para que isso? Bom, nós somos matérias, nós estamos no momento que estamos na vida, né? Material. Estamos num plano de provação e expiação. E cada visão dessa nos faz realmente refletir sobre a vida. Trata-se, olha só, de poderoso recurso evolutivo em favor dos que partem e em favor dos que ficam. A morte não é castigo, não é desgraça, não é punição, nada disso. É renovação e libertação. Para os que partem, é um balanço da existência que aqui tiveram, aferição do que foi feito com vistas à renovação. E para os que ficam, um convite à realidade, estimulados pelo próprio sofrimento, a refletir sobre o significado da existência humana, através de dores expiatórias e dores provacionais. Então, aquele momento em que nós vemos partir para a dimensão dos espíritos uma pessoa tão querida, nós pensamos assim, para a dimensão dos espíritos, mas muitos falam, vai para a terra, vai para debaixo da terra, né?
Então é um momento de extrema reflexão para nós, porque a gente fica questionando muita coisa. Para que tanta coisa? E às vezes isso acontece e a gente ouve, né, as pessoas diante de numa vigília a um corpo, as próprias pessoas que às vezes nem tem nada tão diretamente a ver com aquele corpo que está ali, aí faz essas reflexões, esses questionamentos. Para que tanto orgulho? Para que tanta vaidade? Para que tanta briga? Para que tanta discussão, tanta contrariedade? Para acabar assim. Não está acabando assim, mas uma fase da vida está. Uma fase daquela vida, daquele espírito está. Porque é uma encarnação que está terminando dele, né? Mas faz essa reflexão e dali a pouquinho, quando terminou a vigília, que o corpo foi sepultado e tudo, volta para uma vida normal, quando não tem nada a ver com aquele corpo, e aquela reflexão se perde. Agora, quando a gente tem alguma coisa envolvida, né, um sentimento envolvido com aquela pessoa, né, que aquele corpo representa ali, aquele ser amado, a gente começa a refletir e as pessoas acabam se transformando assim. Quantas pessoas estão apegadas a coisas materiais, né, chegariam ao ponto de falar: eu daria tudo que eu tenho, tudo, para ter fulano de volta. Daria tudo, né? Então, muitas vezes não pensou nisso enquanto estava viva, aquela pessoa não sabia, não avaliava o tanto de importância, né, que aquela pessoa tinha para ela. Mas nós somos assim, isso é parte da nossa natureza mesmo. Então é importante, a morte, ela é importante porque é no ciclo da vida, termina a tarefa daquele espírito aqui na Terra, quando ele não tira a própria vida, porque senão não tinha terminado ainda, e faz a gente refletir muito dos nossos valores, reavaliar muitas coisas, e a gente se modifica muito quando vê partir uma pessoa que a gente ama. É necessário compreender a morte concebendo a separação como uma experiência inevitável. Inevitável, mas transitória. É uma consequência natural da vida material para que o sofrimento seja menor. Né? Quantas vezes nós vemos pessoas que estão em estado tão triste, de sofrimento tamanho, que as próprias pessoas que amam tanto começam, até sem muito sentido, que não é por isso que elas vão, né? Porque elas vão ficar ali enquanto for necessário, a pedir a Deus, né, que tenha piedade daquela criatura que está naquele sofrimento tão grande. Então a morte não é castigo, liberta a alma de um sofrimento grande que ela está passando, e se ela soube passar, ela está livre daquilo ali. Ela resgatou aquele pedaço da sua vida e se liberta, passa para a dimensão dos espíritos, livre daquelas dores. A maior dor não é a perda, sim. A maior dor é aquela que chega pelas portas da incompreensão, da inconformação. Aquela pessoa que não compreende. O egoísmo fala mais alto. Do jeito que estava a criatura, quer que aquela criatura fique ali, naquele sofrimento, naquela dor. Então nós, até nesse momento, o nosso egoísmo se faz bastante presente. A doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, pelas provas que nos dá, provas irrefutáveis, né? Que nos dá, prova o quê? A imortalidade da alma. Prova a vida futura, com tudo que ela apresenta. Prova a presença ao nosso redor dos seres a quem amamos. A continuidade da nossa afeição, a relação que nos permite entreter com eles. Essa coisa, mas ninguém voltou de lá para falar. Como não voltou? Quantas psicografias, quantos livros, né, que são ditados pelos espíritos para acalmar famílias e pais. Quantas psicografias Chico fez, acalmando a família, acalmando os pais, dando força a eles para eles viverem. A vida dele foi assim, né? Foi uma bênção
para muitas criaturas, para numerosas famílias que viam seus afetos partirem, principalmente jovens, crianças, que choca muito. Ninguém ama menos porque a pessoa envelheceu, não é isso. Mas o passamento de jovens e de crianças abala demais, né? Porque jovens e crianças preenchem muito o nosso espaço, a nossa vida, é aquele burburinho, é aquela confusão, é aquele barulho. Não é que se ame menos alguém que esteja com mais idade. É porque a pessoa com mais idade, a gente compreende, teve a oportunidade de viver mais, viveu bastante, né? Uma pessoa que está aí com 100 anos, com 90 anos, ninguém quer que ela vá, que morra, de jeito nenhum. Mas a gente vê ali a bênção de Deus com tantas dezenas de anos, de vidas aí, de anos de vida. A pessoa teve tantas oportunidades, agora vai uma criança, vai um jovem, é um transtorno, é uma dor inimaginável. Mãe e pai perderem filho, segundo os espíritos, é a pior dor que existe. É a causa mais legítima de dor. E esses pais e essas mães, eles sabem que isso vai acontecer, porque isso está arrumado na dimensão dos espíritos, a não ser que seja por suicídio, aí não. Mas mesmo assim, os espíritos sabem da probabilidade daquele espírito sair da Terra por conta própria. Porque os espíritos superiores sabem muito mais coisas que a gente. Então, mesmo que os pais, né, nem saibam, mas eles são até informados antes da reencarnação, na escolha das provas, que é um espírito complicado, é um espírito difícil, é intransigente, que pode acontecer, né? Os espíritos se reúnem e confortam esses pais, dão uma força que nem eles sabem de onde vem. Quem passa por essa experiência pode falar sobre isso, que a força que nasce naquela hora ali é algo que não é dessa terra. São os espíritos sustentando a pessoa naquele momento, né? Aquela alma desesperada pela perda de uma pessoa muito querida. E isso faz parte da nossa vida na Terra, faz parte desse contexto todo que nós temos aqui nesse mundo para balançar as estruturas do pensamento, dos valores, da sociedade e tudo mais. Isso é natural no nosso mundo. Em mundos superiores não existe esse ciclo assim tão doloroso como nós temos aqui na Terra, mas ele ainda é necessário para nós. Oferece-nos o Espiritismo uma suprema consolação numa hora muito difícil. Nesse momento que realmente as pessoas, se não tivessem esse apoio espiritual, não resistiriam a tamanha dor, né? Mas tem uma coisa que a gente tem sempre que pensar, que a dor da separação não pode ser maior que a certeza de que a vida continua e a certeza do reencontro. Todos nós vamos reencontrar os nossos afetos quando partirmos daqui. Mas não precisamos esperar partir daqui. Porque se nós compreendermos a vida, entendermos esse ciclo de vida e morte, nós vamos ficar mais equilibrados. E esse equilíbrio vai nos dar condições de nos aproximarmos em sonho dessas pessoas e lembrarmos. O sonho é atividade da alma, né? O sonho é atividade da alma e isso já foi constatado por nós. Cada um já teve em determinado momento da sua vida um sonho que viu que não foi apenas um sonho, uma reflexão, e sim um encontro com determinada pessoa. Então a gente tem que pensar nisso. Os nossos afetos que já partiram estão dando continuidade à vida deles, vivendo sem os limites do corpo, esperando a oportunidade de uma próxima encarnação. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais desespero, não há desespero. O desespero é falta de esperança, falta de compreensão. E nós sabemos que é apenas a dor da saudade.
né, um médico conversando com a sua paciente no Hospital do Câncer. Eu acho que esse hospital é lá no Nordeste, se eu não me engano. E ele conversando com a menina e perguntando a ela se ela não tinha medo, que ela estava bem doente. Ela falou assim: doutor, eu não vou viver muito, não é? Aí ele falou para ela: papai do céu é que sabe, mas pela medicina da terra, realmente você está bem doente. Aí ele falou: você tem medo da morte? Aí ela falou assim: não, eu não tenho medo da morte. Eu só tenho muita pena porque a minha mãe vai sofrer muito. Eu não tenho medo. Eu acho que morrer vai ser assim. Quando eu estava na minha casa, que eu dormia na cama da minha mãe, depois que eu dormia, o meu pai me levava para a minha cama. E quando eu acordava na minha cama. E eu acho que vai ser assim. Eu vou dormir aqui e vou acordar numa outra cama. Ele achou isso lindo, né? Porque foi uma menina de acho que 11 anos, parece, 8 ou 11. Aí ele falou assim: o que é pra... Aí ela falou assim: mas a minha mãe vai sentir muita saudade de mim. Aí ele falou assim: mas e você? O que você acha da saudade? O que é a saudade para você? Ela falou assim: a saudade é o amor que fica. É uma criança, né? Então as crianças, elas encaram a morte com uma facilidade, com uma naturalidade. Não como nós que somos teimosos, agarrados a tudo isso que aqui existe, né? Castro Alves, que partiu tão jovem, né? Tão rapazinho para o plano dos espíritos, mas deixou uma obra maravilhosa para nós e continuou depois psicografando. E no Parnaso de Além Túmulo, ele deixou esse poema maravilhoso, A Morte. Conduz os seres aos céus à luz da realidade. Sou ave da liberdade que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas e dou almas para a amplidão. Não queremos dar um caráter romântico à morte. Sabemos o quanto a gente sofre quando a gente passa esse momento com uma pessoa querida. Mas vamos tirar esse caráter de terror, de solidão, de escuridão, porque não existe isso. Não é? Os nossos olhos se fecham na terra para abrirem na espiritualidade. É muito diferente. Nós vamos ter amplitude de tudo. Não é claro que nós não estamos com isso desejando a morte de forma nenhuma. Precisamos da nossa vida. Precisamos de aqui ficar para que a gente possa cada vez mais trabalhar em favor da nossa evolução. Mas nada de nos apegarmos a esse mundo, né, de nos colarmos às coisas, porque depois a gente vai ficar nesse sofrimento, atrelado às coisas do mundo, agarrado às coisas da matéria. Por isso é importante a educação para a morte. Educação para a morte, educar para viver uma vida desprendida, aproveitar o máximo, ter muita gratidão com Deus, né, por essa oportunidade que a gente está tendo de viver a nossa vida assim, né? Nós temos outros 2 textos muito bonitos que vale a pena a gente ler. Uma oração de Santo Agostinho, que ele deixou para a gente o seguinte: a morte não é nada, apenas passei a outro mundo. Eu sou eu, tu és tu. O que fomos um para o outro, ainda o somos. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou. Sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que sempre significou. Continua sendo o que era. O cordão da união não se quebrou. Porque eu estaria fora de teus pensamentos apenas porque estou fora da tua vista. Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás o meu coração
e nele redescobrirás a ternura mais pura. Seca tuas lágrimas e se me amas, não chores mais. Lindo texto, né? E um outro também que dá uma ideia muito bonita do que seja a morte, foi um texto que o Rabino contou por ocasião da morte de Mário Covas. Ele fez, um texto em que ele mostra, ele compara a morte a um veleiro. Esse texto não é dele, né? Esse texto é antigo, mas ele trouxe esse texto naquele dia e ele chegou para a gente e a gente ficou assim, fica feliz, né? Quando vê uma comparação assim. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força do vento, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não. Certamente apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro. O ser que amamos continua o mesmo e suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde a não ser o corpo físico de que não mais se necessita. É assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no além, outro alguém dirá, já está chegando. Está chegando ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para um parece ser a partida, para outros é a chegada. Lindo, né? E para terminar, uma frasezinha de Pablo Neruda que a gente não pode deixar de comentar. Já que nada nos salva da morte, que pelo menos o amor nos salve da vida. Muita paz para todos.